Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Provérbios vai nos dizer que as pessoas podem fazer planos, mas a palavra vem do Senhor. Por isso que quando se busca aquilo que a palavra diz, clama a mim anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, requer de nós conhecer a vontade do Senhor, porque ao invés de frustrar, ele confirma aquilo que o nosso coração busca no Senhor. E aquilo que se procede do Senhor está firme, está bem fixado. Mas aquilo que se faz de forma involuntária, que não está segundo um coração voluntário, segundo o coração de Deus, acaba sendo frustrado por ele, por não estar dependente do Senhor. A palavra diz que Jó era, no seu primeiro estado, era um homem muito respeitado, que quando ele chegava em algum lugar, os mais novos saíam da sua volta, davam o lugar para ele se assentar. Jó que era reto, íntegro, sincero, temente, desviava do mal. Era o homem mais rico do Oriente, da terra de Ur, aonde a palavra diz que no seu estado deplorável, do qual o Senhor permitiu com que fosse tentado, assim lhe sujeitou à prova, ele dizia que até mesmo as crianças riam dele quando viam o seu estado, num monte de cinza, coçando num caquinho de telha. Mas em nada Jó atribuiu a sua falta a Deus, aquele que sempre conservou a sua retidão. E isso foi agradável diante de Deus, ver que Jó não atribuiu falta nenhuma ao Senhor, ele permaneceu reto. E aquele que o acusava, que a palavra diz quando ali, na verdade, havia reunião, e ele, aquele que estava sempre a rodear, assim como esteve na primeira reunião, na segunda, e ele se ausentou da vida de Jó, porque assim como o Senhor disse, vê como o meu servo Jó é temente, tem se desviado do mal, tem se agradado diante dos meus olhos, e Jó lhe confirmou aquilo que mesmo o Senhor disse, e na verdade foi o próprio Senhor que através do seu Espírito sustentou a fim de que Jó vencesse e o acusador não pudesse intentar acusação, onde fala que no seu segundo estado o Senhor lhe concedeu em dobro. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. O nome do Senhor é glorificado quando isso acontece. E aqueles que intentavam acusações são envergonhados, porque não se acha acusação. O Senhor abomina aqueles que se levantam falso testemunho, aqueles que queiram, a palavra diz, estão no lamaçal da injustiça e queira acusar aquele que está segundo a sua justiça de injustiça, enquanto na verdade queiram se passar por justo estando na injustiça. Amantes do prêmio da injustiça são achados em falta na balança do Senhor, assim como as suas palavras são destituídas de sabedoria e não têm valor real algum, assim como aquele que fala pelo seu Espírito permanece, porque não são obras meramente humanas destituídas de sabedoria,
mas palavras sempre acompanhadas do autor e consumador da nossa fé. Palavras que têm valor, porque não são palavras meramente humanas, mas palavras faladas por autoridade daquele que nos usa com graça e com sabedoria, mesmo não sendo merecedores, do qual sempre fazemos questão de dizer que somos falhos, pecadores, vermes, o pior entre vós dos pecadores, mas alcançamos graça e misericórdia para anunciar em seu nome. E assim nos compete dia após dia estar sempre ouvinte e praticante da sua verdade, porque é através do exercício constante que se fixa a verdade, da qual diz que é como agrilhões, aonde se penetra o íntimo dos ossos, as medulas, e aquele que as recebe traz vigor para todo o corpo. Assim como aquele que rejeita, na verdade, o Senhor diz: toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.